Você teve uma ideia e agora está pronto para transformar ela num negócio de sucesso? Mas você sabia que mais de 80% das startups e empresas fecham em menos de 2 anos por ter uma solução incrível para problemas que ninguém tinha? Então, o primeiro passo para você validar a sua ideia é entender se de fato existe uma grande quantidade de pessoas que está disposta a pagar por aquilo que você tem para oferecer. Eu sou o Daniel, seja muito bem-vindo e bora falar de negócio. Muita gente começa na empolgação. Tive uma ideia, sei que é boa, mas e agora? Qual o próximo passo? Isso é normal. A maioria das grandes empresas começaram sem saber qual era o próximo passo. O importante mesmo é a gente fazer, começar. Começa logo que o resultado vem mais cedo. Mas é importante a gente fazer uma validação de mercado e os passos certos para que a gente tenha o menor risco possível. É legal a gente começar uma empresa na empolgação e colocar a nossa ideia em prática. Mas se a gente puder fazer isso com maior certeza e ter maior resultado no futuro, não é melhor? E tudo isso pode começar a virar um problema quando a gente começa a colocar investimento, tanto dinheiro quanto tempo, para criar uma coisa que a gente nem sabe se as pessoas realmente precisam. Será que a gente está resolvendo o problema de alguém? Porque essa é a função de toda e qualquer empresa, resolver problemas, seja das pessoas, seja de outras empresas. Mas se o seu produto não resolve nada, ninguém vai pagar por ele. E validar uma ideia, validar uma empresa, validar um negócio, não é nada complicado. Simples. E na prática, é só você sair do campo da imaginação e ir para o mundo real, ver o que realmente está acontecendo e o que realmente as pessoas estão procurando. E existem ferramentas para isso, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Já aproveita, dá o like aqui, segue o nosso canal que nós vamos ter muitos vídeos dentro dessa série aqui para fazer com que você abra a sua empresa com o menos risco possível. O primeiro passo antes de você começar a validar a sua ideia de negócio é você entender o que realmente você vai vender. Qual é a sua proposta real? A maioria das pessoas, ela começa pelo resultado, pela solução. Mas nesse caso específico, importante mesmo é o problema. O que de fato a sua ideia e o seu negócio resolve? Quem tem esse problema? É a pergunta-chave. A sua ideia ela pode ser a mais legal do mundo, mas o que ela resolve exatamente? Se ninguém tem esse problema, ninguém vai pagar por ele, certo? E isso parece muito óbvio, mas é onde as pessoas mais erram, lembra? 80% das startups fecham por criar soluções que ninguém pediu. E o maior erro que acontece ao tentar executar uma ideia é buscar resolver microproblemas. Probleminhas, aqueles do dia a dia, que parecem que precisam de uma grande solução, mas na verdade eles não causam dores reais nas pessoas ou nas empresas, no seu público que você pretende atender. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina você criar um aplicativo que vai organizar os cupons de desconto do supermercado. Você vai ter todos os cupons ali, de todos os supermercados, de todas as lojas, de todos os lugares. Todo cupom que você ganha, você vai colocar ali com data de validade, tudo bonitinho, colocando notificação para você não perder nenhum. Pô, parece legal, né? Mas será que realmente as pessoas têm interesse por isso? Bem, na verdade, o cupom de supermercado ele é feito para perder, ele não é feito para você guardar. Então, assim, são muito poucas pessoas que realmente trabalham com isso, têm essa disposição de guardar todos os cupons, catalogar, e isso só em si, só colocar dentro do aplicativo já gera uma certa tarefa que as pessoas às vezes não querem ter, não querem perder esse tempo no dia a dia. Então a sua solução pode acabar criando um outro problema, entende? Se bem que eu não validei essa ideia, então eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas o exemplo ainda vale. Então a gente chega no primeiro ponto. Antes de você começar a fazer qualquer pesquisa de mercado, antes de você colocar a sua ideia em prática, você precisa responder 3 perguntas para você mesmo. Qual problema você resolve? Quem tem esse problema que você resolve? E com que frequência esse problema acontece? Sem essas 3 perguntas, você ainda está só na ideia. Você não tem um negócio. Você não sabe exatamente para quem você vai vender, nem como você vai vender, e nem o que você vai propor para as pessoas. Então, quando você conseguir responder essas 3 perguntas, agora sim você está pronto para validar se a sua ideia pode ou não se tornar um negócio de sucesso. E agora que você já respondeu as 3 perguntas que precisava, você deve ter percebido uma coisa. Nem todo problema é relevante.
Quando a gente busca a resposta para com que frequência isso acontece, normalmente fica um pouco complicado de responder, porque na realidade o que nós sabemos é as nossas próprias experiências, do nosso dia a dia, aquilo que a gente pensa, acredita e sente, e talvez de algumas outras poucas pessoas ao nosso redor. Isso é o normal. Muitas ideias começam assim: isso seria legal se existisse. Só que legal sozinho não sustenta nenhuma empresa e nenhum negócio. Não faz negócio de sucesso. Lembra, o nosso objetivo aqui é resolver um problema real que as pessoas estariam dispostas a pagar para não ter. Ah, Daniel, mas meu produto não resolve problema nenhum. Quer apostar? Vamos pensar numa empresa que vende velas aromáticas. Vende vela. Vela é vela. Pronto, acabou. Simples, certo? Nem tanto. Na verdade, ela está vendendo muito mais do que apenas velas. As velas criam um ambiente de relaxamento, desejo e status, trazendo uma sensação de controle, um ambiente mais confortável. Também é um presente muito fácil para você dar, um presente que muitas pessoas gostam e é simples. Então você percebe, nas subcamadas, o que um produto está vendendo, ele é muito mais do que aquilo que ele parece ser. Mesmo que as pessoas não percebam, algum problema ele está resolvendo. E os problemas que um produto ou serviço resolvem, eles precisam ser escalados em massa, seja num ambiente regional ou num ambiente escalável, né, a nível nacional, para que você tenha uma quantidade de clientes que estão dispostas a pagar por isso recorrentemente e você consiga ter um negócio saudável, uma empresa de sucesso. Então, se as pessoas não percebem muitas vezes que o produto que elas estão adquirindo resolve um problema, cabe a você fazer com que elas entendam que elas precisam daquilo, mesmo que elas não saibam ainda. Mas como que a gente faz isso? Fazendo as perguntas certas. O erro mais comum que as pessoas cometem nessa fase é falar com as pessoas próximas com perguntas diretas, buscando a resposta milagrosa. Por exemplo, você fala sobre a sua ideia para alguém e pergunta se ela compraria isso, ou o que ela achou da sua ideia. Isso não funciona por vários motivos, porque a resposta de opinião não é o que você está buscando agora. Você está buscando uma validação, e são coisas diferentes. A resposta de opinião, ela vem totalmente embasada de sentimentos e experiências próprias. Por exemplo, você vai falar com os seus amigos ou seus familiares sobre a sua ideia, eles podem não te dar a resposta de validação e sim a resposta de opinião. Por quê? Pode não querer magoar você, pode não querer te desencorajar, a gente pode ir para um âmbito ruim também, pode ser um objetivo de inveja, de relutância, né? Você pode olhar para uma perspectiva de uma experiência ruim que já teve lá atrás como empreendedor e aí para tentar te proteger também falar para que isso é uma má ideia para que você não siga com ela. Então, respostas optativas, elas têm, de embasamento de opinião, elas trazem cargas emocionais que não são relevantes para esse momento agora. Não servem para classificar a validação de um produto no mercado. Fechou? Mas então, quais são essas perguntas certas que a gente deveria fazer? É baseado numa conversa mais natural, é explorar o que já existe, explorar os comportamentos que as pessoas já têm sobre produtos que elas já usam em situações que o seu produto pretende resolver. Quer ver um exemplo bem simples de algumas perguntas práticas, ainda usando as velas como referência? Você pode perguntar para a pessoa o que ela faz para relaxar em casa depois de um dia de serviço que ela está muito cansada, entende? Ou o que ela faz para relaxar a mente, tô com a mente muito pesada em casa, o que você faz quando está com a mente muito pesada para relaxar? E depois disso você vai aprofundando a conversa para tentar entender a quantidade desse problema, o quanto esse problema é relevante, a relevância dele, né? Então, assim, o quanto que isso te incomoda todos os dias, isso traz algumas cargas que vão trazer problemas no seu trabalho, traz problemas na sua família, entende? Então, esse tipo de conversa vai elaborando e desenvolvendo para que você entenda qual é realmente o problema e o quanto esse problema afeta a vida das outras pessoas. E aí você continua para tentar entender se esse problema já está sendo resolvido e como ele está sendo resolvido, né? Perguntando como que você faz para resolver isso, quais são as coisas que você usa para relaxar em casa, né? Então, por exemplo, a gente está tentando vender vela, mas talvez a pessoa use incenso. Então a gente precisa entender, será que a vela pode substituir um incenso nesse parâmetro? Vamos continuar elaborando a ideia e agora
nós chegamos no ponto da validação. E aí você vai testar a sua ideia, sem vender, falando sobre uma ideia. Não que você está pronto para colocar ela no mercado. Então você não está vendendo nada, está tendo uma conversa. Aí você pergunta, você compraria uma vela aromática ou já compra velas aromáticas? Ou você substituiria o incenso por velas aromáticas para usar como auxílio durante o relaxamento? E o que você vai perceber durante essa conversa? Os sinais que a pessoa está passando. Muito mais importante do que as respostas em si são os sinais que ela está passando. Então, essa conversa foi produtiva? A pessoa se interessou? Ela realmente pensou sobre o assunto? Qual foi a relação dela? Ela trouxe algumas barreiras, né? Ela colocou alguns empecilhos para comprar, trouxe alguns problemas que a vela não gosta, eu prefiro o incenso porque é muito caro, ou porque não resolve, ou porque o cheiro é ruim, qualquer objetivo que for. Então, esses tipos de sinais é o que você vai compilar e vai colocar dentro do seu estudo de mercado. Ah, mas isso que você está falando é óbvio. E eu já faço esse tipo de conversa, já tenho esse tipo de conversa todo dia. Isso não é segredo nenhum. Exatamente, mas então me responde por que ainda não está escrito no papel e dentro do seu plano de negócio. É tão óbvio e simples, já deveria estar lá, não é? É assim mesmo. As coisas que fazem com que uma empresa tenha sucesso, a diferença entre uma empresa de sucesso e uma empresa que não sai do lugar, são os detalhes óbvios e simples. Só que eles são tão óbvios e tão simples que normalmente a gente acaba não dando a devida atenção. E é aí que a gente falha. Então, você organizando tudo isso de uma maneira prática, sabendo o que você está oferecendo, para quem você está oferecendo, o quanto você está oferecendo, aí sim você começa a organizar o seu plano de negócio, você vai saber exatamente quem é o seu público, para quem você vai vender e se esse público existe. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa demanda em larga escala. Por quê? A gente pode fazer isso pessoalmente conversando, mas também existem ferramentas para a gente fazer isso online de maneira simples, barata, prática e com bastante resultado. Fechou? E agora, antes de você aprimorar a validação, você precisa entender o que o mercado já entrega desse produto que você está pretendendo colocar no mercado. E se esse produto já existe. Comece com perguntas simples, faça uma pesquisa na internet, use o Google, inteligências artificiais, para fazer pesquisas que vão te trazer o resultado do que os seus futuros concorrentes estão entregando no mercado. Então, pesquise sobre o produto, se ele já existe, quanto ele custa, quais são os aromas de velas, né? Usando o mesmo exemplo, quais os aromas de velas mais procurados pelas pessoas, como é a entrega desse produto, aonde as pessoas compram, elas compram online, elas estão indo até estabelecimentos para comprar, né? O varejo é maior ou ele vende mais em grande quantidade no atacado. Então são coisas importantes e pesquisas simples que você vai saber para entender como esse mercado já se comporta. E aqui entra um ponto muito essencial na hora da validação. A gente precisa entender que o cliente não compra só um produto, ele está comprando as subcamadas desse produto. Então, no exemplo das velas, ele pode estar comprando conforto, comodidade, preço, aromas específicos, qualidade de entrega. Então, tudo isso são coisas que você precisa entender para saber o que exatamente o seu cliente quer e está buscando e como você vai resolver o problema dele. E agora vem a parte estratégica da validação. Por que o cliente vai comprar o seu produto? Porque o seu produto ele não pode validar apenas o preço, ele precisa validar uma mudança de hábito. Porque a gente já entendeu que o cliente não está comprando só o produto. Ele está comprando o valor que esse produto gera para ele. Então, ele está comprando o esforço que ele vai realizar para resolver um problema que a gente também já definiu. E se o esforço que ele está colocando para resolver esse problema for maior que o problema em si, ele não vai comprar. Então, é muito importante você saber exatamente qual o valor real do seu produto e como os seus concorrentes estão entregando esse valor para os seus futuros clientes. E agora que você já tem todas as perguntas respondidas e já está com tudo pronto, é hora de a gente testar o seu produto no mercado. Mas você não precisa ter o produto pronto para testar ele no mercado. Existem maneiras de você fazer isso para validar o seu produto testando ele, mesmo sem ter ele pronto e vendendo. Primeira maneira a gente já falou, que é a validação pessoal, conversando com as pessoas,
e entendendo realmente qual a necessidade desse produto dentro do seu próprio ambiente, das pessoas que você conhece nas conversas do seu dia a dia. O segundo ponto é por plataformas digitais. Você pode utilizar plataformas que fazem pesquisas de mercado. No Google você vai encontrar várias plataformas que fazem esse tipo de serviço até bem barato, sem muito custo e que trazem muito resultado, fazendo uma pesquisa tanto regional, dentro de uma pequena cidade, dentro da sua cidade, se for um negócio que você pretende abrir físico, né, regional, ou também você pode fazer uma pesquisa a nível nacional para entender o comportamento das pessoas em diferentes localidades e situações, e até internacional, se for esse o objetivo do seu produto. Então, na validação digital, além de você utilizar plataformas de pesquisa de mercado, você também pode fazer pesquisas em rede social, na sua própria rede social, bota um chat lá, pergunta e resposta no history do Instagram, funciona. Ah, mas eu tenho muito pouco seguidor. Não importa, você precisa das respostas, você não precisa da quantidade exorbitante nesse momento, você precisa da média. Então, o seu público é o público ideal. A agenda do seu telefone, o público do seu Instagram, é com essas pessoas que você vai se comunicar. Começa por aí. Também você pode criar uma plataforma de lançamento, né, um pouco mais avançado. Você fazer um site, existe hoje com inteligência artificial, você também consegue fazer isso muito fácil. E fazer essas pesquisas no âmbito digital, fazer tráfego pago, não precisa gastar muito dinheiro, não é tão caro e nem muito complicado. Caso você queira investir um pouco mais, você pode contratar uma agência para fazer isso. Também são validações do mercado que funcionam. Entender exatamente qual é o público e o quanto qual o tamanho desse público para o qual você deseja oferecer, é o ponto mais importante antes de você começar e realmente colocar o produto no mercado. E o ponto muito importante, simples de fazer, gratuito, que funciona muito, é você se colocar no mercado como cliente. Como isso funciona? Você já fez a pesquisa dos seus concorrentes, então agora você vai entrar em contato com eles como se você fosse um cliente real, querendo comprar esse produto. Aí você vai entender como funciona o atendimento, como funciona a entrega, qual o preço, qual o custo, qual a entrega, quais os modelos. Faça isso com todos os concorrentes que você encontrar, seja de produtos iguais ao que você pretende lançar ou similares, caso o seu produto seja uma inovação. Existem algumas empresas que vão entregar produtos similares àquilo que você está propondo. É muito raro você ter realmente um produto que não exista. Tá? Se o caso for esse, procure empresas do mesmo ramo. Né? Se você tem um produto inovador no ramo de tecnologia, procure fazer clientes ocultos em empresas que entregam produtos de tecnologia que já performam muito no mercado. Por que tudo isso? Saber aquilo que você está vendendo e para quem você está vendendo é muito importante para que você comece o seu negócio já saudável. Você já tem um ponto de partida, já começa da frente, entende? E a melhor maneira de você aprender como vender é com quem já está vendendo, mesmo que você não concorde com isso. Às vezes o atendimento não é da maneira como você gostaria, às vezes o preço não é o preço que você aceitaria, mas você tem que pensar como um cliente real, não apenas a sua opinião, tem que olhar todos os âmbitos. Por quê? Se o seu concorrente está vendendo, alguma coisa ele sabe que você ainda não sabe. Então, com tudo isso, a gente precisa entender que validar comportamentos é diferente de validar opiniões. Os sentimentos das pessoas, às vezes, eles podem interferir dentro do seu negócio. Então, a gente precisa ter a clareza de que pessoas e empresas se complementam, mas não são a mesma coisa. Entender que o seu produto, ele resolve muito mais do que aquilo que você está procurando, do que aquilo que a gente imagina. Quando a gente compra um produto, ele tem muito mais a ver com as necessidades que a gente quer resolver do que com o produto em si. A gente até compra coisas porque é legal, mas coisas que são legal não perduram, não vendem de novo, não trazem recorrência, não criam grandes empresas. O que cria grandes empresas, o que cria negócios saudáveis, são produtos que resolvem problemas. A sua taxa de acerto vai ser muito maior se você realizar todo esse primeiro estudo antes de executar a sua ideia. Eu desejo que dê tudo certo com você e apoie aqui o nosso projeto, siga o canal, curte esse vídeo. Aqui a gente está fazendo tudo em séries, então esse é o primeiro vídeo dessa série. Até o final dessa série, a gente vai destrinchar todos os passos necessários até você efetivamente abrir sua empresa. Desde o momento da validação do mercado, que a gente está fazendo agora,
até a hora de abrir a empresa efetivamente. Então procura aqui no canal e se ainda não for lançado, a gente está lançando os vídeos dessa série para que você possa abrir a sua empresa e transformar a sua ideia num negócio de sucesso. Muito obrigado por assistir, conte com a gente e valeu, até mais!